Fala com o irmão que está ao seu lado assim, vamos tomar cuidado para não perder a oportunidade que Deus nos dá. Glória a Deus. Amém? Então, eu queria que você abrisse a palavra de Deus em Ageu, livro do profeta Ageu. Foi contemporâneo de Zacarias, contemporâneo de outros profetas, né, homens de Deus, na época em que Daniel ainda estava ainda no palácio. E ele fez uma mensagem muito abençoada que até hoje toca no nosso coração. Capítulo 2, versículo 9, um versículo muito conhecido, mas muitíssimo conhecido, mas que fala muito ao nosso coração, e nós vamos ver alguns pormenores dele, para que a gente não perca nenhuma oportunidade em nome de Jesus. Amém? Ageu, capítulo 2, versículo 9. Todos acharam? A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Quem quer a prosperidade do Senhor nesse lugar aqui? Amém? Pai, em nome de Jesus, mais uma vez eu peço a Ti que o Senhor venha nos usar como canal totalmente desobstruído, falando aos nossos corações o que nós precisamos, necessitamos ouvir, para que alcancemos corações sábios, venhamos praticar a Tua palavra, e aí sim, Pai, sermos mais que vencedores, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. A gente estava vindo para cá agora, passou uma galera de moto, eu tive que esperar o pessoal todo passar. Aí eu estava lembrando que um tempo atrás aí atropelaram essa galera. Quem se lembra disso aqui em Nova Iguaçu? Sei que eu... Hein? Foi em dezembro, né? Foi. E a gente ora para Deus ter misericórdia deles, porque na realidade eles saem ali, né? E alguns, infelizmente, não tem só gente boa no meio. Tem? Não, infelizmente já assusta e mete medo. Alguns, infelizmente, fazem arrastão, aquela coisa toda, para roubar. E a gente ora pedindo a Deus que venha tocar no coração deles, para que eles possam um dia abrir os olhos e entender que se buscarem ao Senhor, Deus vai dar oportunidade para serem abençoados também. Amém? Esse, quer dizer, é o nosso comportamento em Cristo Jesus, né? E hoje, infelizmente, né, em muitos lugares, pessoas vão morrer. Pessoas vão ter sequelas graves até o fim da vida, famílias vão chorar, não é o que nós queremos, mas a estatística mostra isso, que todo ano acontece isso. Quem está entendendo bem aqui? Eu não sei se vale a pena a alegria que o mundo diz que traz com tanta morte e tanto sofrimento. Acho que se tivesse uma morte, eu não valia essa alegria toda. Quem entendeu bem aqui? É ou não é verdade? Infelizmente, mais a gente vê isso acontecer, e nós estamos no mundo, e o Senhor Jesus, ele disse assim, Pai, na oração, eu não oro pelo mundo, eu oro por aqueles que do mundo o Senhor me deste. Eu não sei quantos ainda estão lá fora que são de Cristo, por isso nós temos que orar por todos. Amém? Estou sendo claro aqui, gente? Essa é a palavra de Deus, tá? Porque o Senhor Jesus veio ao mundo para salvar todos, mas todos serão salvos? Por que não? Porque rejeitam a graça de Deus, né? E aí, se rejeita a graça, as coisas... a responsabilidade passa a ser da própria pessoa, mas a nossa função é continuar orando e pedindo a Deus que venha abençoar, abrir os olhos dessas pessoas, assim como um dia Ele abriu os nossos olhos. É ou não é verdade? Né? Se eu perguntar aqui hoje, quantas pessoas já foram para Gandaia no carnaval? É ou não é verdade? Eu era um. Quem entendeu? Né? Carnaval, esperava chegar sexta-feira, pegava aquele engarrafamento todo, ia para a praia. Nunca fui de ficar em bloco, mas a gente... A minha vizinha também brincou com carnaval, irmão? Olha, glória a Deus, tem uma santa ali. Ainda bem. Mas, e Deus poupou a gente. Quem está entendendo bem aqui, né? Deus resgatou a gente lá do meio. Então, tem gente lá que Deus vai resgatar ainda também. Quem crê nisso aí? Então, glória a Deus. E nós amamos aquelas pessoas que estão lá fora, porque, na verdade, nós éramos também como elas. Nós temos que ter esses olhos de amor, de longanimidade, de compaixão, assim como o Senhor Jesus teve conosco. O contexto ali é o seguinte, o profeta Ageu, ele falando da parte de Deus, Deus usa o profeta e diz assim, ó, minha prata, meu ouro, né, e a glória desta última casa será maior do que a glória da primeira, diz o Senhor dos Exércitos.
O profeta Ageu, ele profetizou num período onde o rei Dario, ele assumiu o trono, né? E na Babilônia, vamos colocar assim, que era os caldeus, ele era um governo medo-persa, que foi logo depois do filho de Nabucodonosor, era um governo mundial, uma coalizão mundial, e Daniel ainda estava lá. E aí Daniel pegou o livro, né, do profeta Jeremias e apresentou para o rei, e dizendo o seguinte: olha só, está vendo aqui esse livro de profecia que Jeremias fez e profetizou há 70 anos atrás, mostra a teu respeito, e fala o seu nome, inclusive. Diz que você que libertaria o povo de Deus, passado de 70 anos, e quando o rei foi lá fazer a conta, realmente tinham passado de 70 anos, olha só, certinho, e Deus já havia falado o seguinte: eu vou tomar você pela mão e vou abrir quebrar as portas de ferro, os ferrolhos de bronze, e dar os tesouros escondidos para você, ainda que você não me conheça. Ele falou: você é meu ungido. E aí, quando ele ouviu aquilo, ele falou: só pode ser eu. Né? Do jeito que ele ganhou tudo, aí ele fez um decreto, dizendo o seguinte: então voltem lá para a terra de vocês, e vocês vão reconstruir o templo. Porque se Deus me levantou para isso, é assim que vai acontecer. Fala que o irmão que está ao seu lado assim: no tempo certo, quando a tua bênção chega, ninguém impede. Quem está entendendo bem aqui? Amém? Mas não sem antes a gente entender algumas coisas da parte de Deus. E aí o povo que retornou, o povo que já havia retornado com esse decreto para fazer a obra do Senhor, eles esqueceram da obra. Deus havia dado uma terra de novo, havia libertado esse povo. Esse povo estava no cativeiro e Deus libertou para que eles voltassem para a terra para reconstruir primeiro o quê? O templo, para reconstruir primeiro o símbolo da presença de Deus, era a casa de Deus ali no meio do povo. E o povo esqueceu. E lá no capítulo 1, Ageu começa a falar o seguinte: Deus está mandando falar o seguinte: vocês cuidam da vida de vocês, estão cuidando das situações de vocês todas, estão forrando as casas, prosperando, mas a minha casa continua deserta, vocês não fizeram nada o que eu havia mandado fazer. Aí ele falou: sabe o que está acontecendo? Vocês estão trabalhando muito, estão colhendo o quê? Pouco. Né? E o que vocês colhem ainda leva para casa, e aí eu ainda assopro e voa. Ainda coloca num saquetel o quê? Furado. Tem muita gente que trabalha muito e desfruta pouco. Às vezes é como se estivesse fazendo um esforço sobrenatural para as coisas darem certo, e aquilo não dá. Sabe por que não dá? Porque a Bíblia diz que a prosperidade do Senhor não acrescenta dores, e Deus ama a prosperidade dos seus servos. Mas ele fala prosperidade de quem? Dos seus servos. Como Jesus fala lá na frente: buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus, a justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, a prosperidade que ele está falando é uma prosperidade que vem para a minha vida e para a sua, quando o meu coração verdadeiramente está em Deus, nas coisas de Deus, porque ele promete que vai fazer chover lá na minha horta. Estão entendendo aqui? Que as coisas vão agir com mais facilidade. Não quer dizer que eu e você não vamos trabalhar. Não, nós temos que trabalhar, porque o Senhor Jesus trabalhava, Paulo trabalhava, todo mundo trabalha, eu também tenho que trabalhar, você também. Mas você não vai ter tanto sacrifício para ganhar o pão e desfrutar daquilo que Deus coloca na tua mão. Estou sendo claro aqui, gente? E às vezes parece que é um sacrifício exorbitante para poder conseguir sanar suas dívidas, e não tem nada a ver com o governo, não tem nada a ver com o sistema financeiro, gente. Deus não está nem aí para isso. Deus guarda você e sua família em qualquer sistema, qualquer circunstância, em qualquer dificuldade. Eu não posso acreditar em crise. Eu acredito no Senhor Jesus Cristo. Isso que diz a palavra de Deus. Estou sendo claro: em meio ao deserto, Deus faz florescer na tua vida. Deus, sabe, traz água, sabe, para a tua vida. Onde tiver dificuldade, Ele vai resolver. Mas o meu coração precisa estar em primeiro lugar onde? Em Deus, no Senhor. E o povo havia esquecido, por isso estava com tanto sacrifício para fazer as coisas de Deus. Eles estavam trabalhando, lutando, e parecia que a coisa não agia, não ia. Porque o coração estava onde? Nos benefícios que Deus havia dado, e não em quem deu o benefício. Certa vez Deus fala para outro profeta, ele diz assim: esse povo parece que é maluco, parece que não raciocina.
Deus fala com o profeta, ele fala assim, eu sou a fonte de água. E aí eles me trocam por uma cisterna. A cisterna, a água acaba. Quem está entendendo bem aqui? Fala com o irmão que está ao seu lado assim, não faça isso. Não troque Deus por aquilo que Deus te dá. Tem pessoas que fazem isso com tanta facilidade, sabe disso? Troca pelo emprego, pela posição, pelo lazer, pelo conforto. Não faça, você pode desfrutar de tudo que Deus te dá. Mas nada pode estar no lugar de Deus no teu coração. Estou sendo claro aqui, gente? Então, por isso, antes de falar que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, ele fala com clareza, minha prata e meu é o ouro. Ou seja, fala o seguinte, se vocês fizeram o que eu mando, eu vou fazer o que eu prometi, ponto. Acabou. Parece que essa palavra vem soando no nosso coração o tempo todo, mas qual a dificuldade que a gente tem, gente? É falta de fé, será? Realmente a gente vem na igreja porque acha um lugarzinho legal, bacaninha, e eu sou supersticioso, não quero me dar mal. Eu preciso acreditar em Deus de verdade. Quem entendeu bem aqui? Fala comigo assim, o Senhor é real. E sua palavra também é verdadeira. Olha o que Jesus fala, passarão os céus e a terra, mas a sua palavra não passará. Ou seja, as minhas palavras não vão de passar. Então, tudo aquilo que a palavra diz é o próprio Deus falando comigo e com você. Então, quando eu acredito nessa palavra, eu vivo por ela e sou abençoado por ela. É segurança, é familiar, é profissional, é financeiro, é espiritual, é tudo na vida. Sabe, tudo na vida acontece. O povo havia esquecido disso. O povo havia se perdido. O povo havia, na realidade, colocado o coração naquilo que Deus havia dado e esquecido do que Deus havia lhe pedido. Isso entristece o coração de Deus, não porque Deus, como o pastor falou aqui, precisa de mim, mas porque Ele não pode nos abençoar se nós não seguirmos a direção que Ele nos dá. Deu para entender bem aqui, gente? Assim como a salvação. João 3,16 diz assim, todo mundo conhece, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Sabe, o mundo cheio de promiscuidade, cheio de morte, cheio de arrogância, cheio de rancor, sabe, cheio de violência. Deus amou essas pessoas que estão no mundo de tal maneira que deu seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí no outro versículo, 19, Jesus fala assim, mas, João 3,19, mas a condenação é essa, que a luz, eu vim ao mundo, mas os homens amaram mais o quê? As trevas do que a luz. Então não é que Deus não queira salvar, é que as pessoas preferem as trevas, assim como troca Deus por qualquer besteira. Isso é burrice. Estou sendo claro aqui, gente? Se Ele é a fonte da minha vida, da minha alegria, da minha salvação, é aquele que regenerou a minha alma, Ele tem que ser em primeiro lugar. A gente já falou isso aqui semana passada, mas eu tenho que repetir, porque eu louvo a Deus pela tua vida e falo assim, que Deus continue te abençoando, porque você está no lugar certo para ouvir a palavra de Deus e ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Deus te trouxe aqui hoje porque Ele quer, sabe, abençoar a tua vida. Amém? Quem pode dar uma glória a Deus aí? Quem entendeu até aqui? Então vamos lá. A segunda parte dessa mensagem vai ser bem breve, mas se Deus fala que a glória da segunda casa, dessa última casa, será maior do que a da primeira, já está falando. Se tem a segunda, porque teve o quê? A primeira. Concorda comigo? Amém? Concorda ou não? Isso. E na época do profeta Ageu, o povo, quando viu o segundo templo, eles começaram a chorar. Chorar. Mas não de alegria. Choraram de saudosismo. Porque algumas pessoas que estavam ali, eles viram a glória do primeiro templo que Salomão havia feito. E o segundo templo, a edificação, em comparação com o primeiro, era um barraco. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? O primeiro templo, Salomão gastou, se fosse hoje, bilhões ou trilhões, sei lá, tem pessoas aí que fazem essa, foram não sei quantas, né, toneladas de ouro, de prata, de tal, só para poder fazer
foram milhares e milhares de sacrifícios a Deus, o reino estava em pleno vapor, com toda a prosperidade. Davi havia deixado ouro e prata sobrando para poder, trouxeram mármore, trouxeram, sabe, pedras preciosas, sabe, o tempo ficou uma glória maravilhosa, tanto que quando ele ora, a Bíblia diz que a glória do Senhor, ela entra naquela casa e ninguém conseguia ficar de pé. Quem entendeu bem aqui? Está em 2 Crônicas 7, né? Então, aí, as pessoas que tinham senhores ali, naquele momento, que quando viram o outro templo, que estava sendo construído 70 anos depois, eles choraram, porque quando viram o primeiro templo e o segundo, meu Deus, é isso aí que está aí? Essa glória. Aí Deus vai e anima, fala que a glória da segunda será maior do que a da primeira, porque eles ainda estavam com os olhos nas coisas da terra. A segunda glória que entraria naquela casa seria o Senhor Jesus sendo apresentado para a salvação da humanidade. Essa é a glória que a gente tem que buscar. O próprio Salvador do mundo, a luz que salva, que ilumina todo homem, sabe? Que o Cordeiro destruir o pecado do mundo seria apresentado naquela segunda casa. A primeira nem ia se comparar em nada do que a segunda. A primeira o pessoal ia orar para buscar ali a prosperidade. A segunda ia trazer a salvação eterna para a humanidade. Por isso a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. Fala que o irmão que está você tem que ter olhos espirituais, como o de Ageu. Não como daquelas pessoas saudosistas. Ah, meu Deus, eu tinha tudo lá atrás. Gente, já estava quase morrendo já, né? Para ter passado de 70 anos, ali estava com 90 no mínimo, na verdade, né? Amém? Então, quando Deus fala, a gente precisa ter os olhos espirituais para entender o que Deus está fazendo na minha vida e na sua vida. A maior glória que a gente possa ter na vida é a salvação da nossa alma. Nem o ministério, nem o ser famoso, sabe, nem ser bem-sucedido com... Certa vez o Senhor Jesus mandou os discípulos pregar o evangelho. Eles foram pregar. Jesus falou assim, não leva nada. Não quero que leve nem bolsa, nem comida, nem duas roupas, nem duas túnicas. E vai em todo lugar e vocês vão expulsar demônios e vão curar enfermos. Eles foram, fizeram tudo. Quando voltaram lá em Lucas 10, voltaram felizes, alegres. Senhor, Senhor, olha só. É nós. Sabe? A gente andou por aí, aonde tinha um demônio, a gente, o demônio saía voado. Tinha um enfermo e o enfermo saía curado, e eles voltaram felizes. Aí Jesus olhou para eles, vocês estão alegres por isso? Antes, estejam alegres, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Quem pode dar uma glória a Deus bem alto aí? Né? É importante a gente ter os olhos espirituais. Porque, como Paulo diz, tudo vai ficar por aqui. Profecia fica por aqui. Depois ter bem humor fica por aqui. Sabedoria fica por aqui. O que vai sobrar é o amor que eu e você temos por Deus. É esse que vai nos ligar até a nossa vida eterna. Então, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Amém? Mas para ter a segunda, é porque teve a primeira. Então, sempre, Deus queria que tivesse aquela segunda? Não. Ele queria que o Senhor Jesus fosse apresentado na primeira. Estou sendo claro aqui? Porque a primeira casa que foi edificada com tranquilidade. Tinha ouro, prata e gente de sobra. O povo era livre. A cidade organizada. Agora, ela está sendo edificada por um pessoal pobre, arrebentado, voltando da escravidão, 70 anos debaixo do jugo da Babilônia. Quem entendeu bem aqui? Muito sacrifício para construir. Por isso que o pessoal estava agoniado, porque é muito sacrifício. A primeira não tinha coisa de sobra. O reino em segurança, eles tinham um rei, o rei era o próprio, né, Davi, depois foi Salomão que herdou todo o recurso, a escritura para poder fazer a casa, tinha tudo. A nação era próspera, e agora a nação estava em miséria, como Neemias, quando ele chega, quando o irmão dele volta de Jerusalém para falar com ele, que ele estava na fortaleza de Suzã, ele fala o seguinte, que ele chorou 3 dias, e sem comer e sem beber, porque o irmão dele falou o seguinte, os nossos irmãos que estão lá em Jerusalém estão em extrema miséria, as portas da casa do Senhor queimadas a fogo, os muros fendidos, mas eles tinham que construir o templo a si mesmo.
que eu quero dizer para vocês aqui, irmãos, em nome de Jesus. Não é preciso você passar no sufoco para poder reconstruir aquilo que Deus já te deu. Não desperdice o que Deus já te deu. Quem está entendendo bem aqui? Vigia em nome de Jesus. Não tem necessidade. Sempre o segundo. Deus vai restaurar. Claro que vai, que Deus te ama. Mas a restauração é sempre com sacrifício. A restauração é sempre com luta. A restauração nunca é sem dores. Estou sendo claro aqui, gente? Vou mostrar na Bíblia aqui para mostrar para você. A Bíblia diz que Deus formou o homem à sua imagem o quê? Fala assim, o primeiro Adão. Primeiro Adão é porque teve o segundo. A Bíblia fala. O primeiro Adão foi formado à imagem e semelhança de Deus. Deus fez uma terra maravilhosa, como a gente sempre fala aqui, criou um jardim, colocou ele lá, ele e Eva, para viverem felizes para sempre. Né? É igual um filme da Disney, né? Felizes para sempre, está lá, feliz fantasia. Aí o que acontece? Ele tinha uma comunhão perfeita com Deus. Era feito em perfeita justiça e santidade. Aí o que ele faz? Desperdiça aquilo que Deus havia dado. Por causa dele, a terra foi ser maldita. Quem entendeu bem aqui? Está no capítulo 3 de Gênesis. Deus fala assim, por que você deu ouvido à voz da tua mulher e não ouviu a minha? E comeu do fruto da árvore que eu disse para não comer. Você vai comer todos os dias da tua vida na terra, e com abrolhos e espinhos você vai comer, e do suor do seu rosto. Tá? E você é pó, ao pó você vai retornar. E além disso, a terra vai ser maldita por sua causa. Fala com o irmão que está falando, quando você desobedece, só vem desgraça. Não teve uma coisa boa ali. Fala com o irmão que está falando, por isso que quando a gente desobedece, a gente passa sufoco. Passa ou não passa? Aí não adianta botar a culpa na mulher, na serpente. Quem entendeu bem aqui? Em Deus. Não vai resolver não, meu filho. Só vai resolver quando Deus consertar a gente. Amém? Glória a Deus. Importante a gente entender isso. Aí Deus vai e forma um povo lá, chama Abraão, forma um povo dentro do Egito, liberta esse povo e coloca esse povo na terra prometida em Canaã. O povo era escravo, Deus libertou o povo. Nós sabemos dessa história. Levou lá para Canaã. Josué entra marchando, tem várias vitórias, e agora se estabelecem lá. No que eles se estabelecem lá, que eles têm uma vida de bênção, primeira vez que eles entram na terra prometida, entra com vitória em todos os lados. Aí o que acontece? Eles se esquecem de quem? De Deus. Voltam para onde? Para a escravidão. Fala com o irmão que está, toda vez que a gente se rebela, nos tornamos escravos de alguém. Primeiro, aí Deus vai dar a segunda libertação. Quem entendeu bem aqui? Amém? Então, sempre tem a primeira e tem a segunda. Fala comigo assim, eu não vou desperdiçar a bênção primeira que Deus me der. Fala assim, eu não quero segunda, eu quero primeira. Amém? Para que ter dificuldade, gente? Tem necessidade de passar por sufoco? Deus vai restaurar. Entende? A glória da segunda casa ser melhor do que a primeira. Glória a Deus, que Deus é bom. Mas se teve segunda, é porque eu desperdicei a primeira. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Estou sendo claro ou não, gente? Amém? E aí, você vê que, olha só como é que faz. A primeira libertação entrou na terra prometida. A segunda, eles perderam a oportunidade, Deus colocou eles na escravidão de novo. Aí foi a segunda libertação. A segunda já não foi tão boa quanto a primeira. Já não entraram marchando, já voltaram. A primeira, olha só como é que Deus faz. Deus pega, não vai ficar nenhuma unha no Egito. Todo vai sair com riqueza. A segunda saiu, sabe com o quê? Com favor. Com esmola dos caldeus para poder reconstruir alguma coisa. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? O primeiro templo, bênção. Cheio de ouro, cheio de prata. O segundo templo, dificuldade. O primeiro homem, Adão, estava lá, desperdiçou a vida. Além de amaldiçoar a terra, tá? Ainda amaldiçoou uma geração inteira que saiu dele, porque todos foram destituídos da glória de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram. Quem já pecou aqui?
Então, porque na realidade é descendente de Adão mesmo, né? Entendeu? Né? Todos pecaram e foram o quê? Destituídos da glória de Deus. Aí o que Deus faz? Eu vou ter que enviar o segundo Adão. E o segundo Adão, para me resgatar e te resgatar, também tem que ser com sacrifício. Toda vez que tem segunda coisa na tua vida, que Deus manda a segunda oportunidade, é com sacrifício, com luta. Então não perca a primeira. Só que a salvação era tão caro para pagar, que nós não tínhamos capacidade, Deus teve que pagar por mim e por você. Mesmo assim, foi com sacrifício. O Senhor Jesus fez um sacrifício por mim e por você. Aí, construção do templo, beleza, o povo pagou. É ou não é? Voltar para a terra prometida de novo, o povo pagou, né? Levando chicotada. Quem está entendendo o que é? É ou não é? Amém? Mas a salvação e retornar à condição de mais que vencedor, aí só com sacrifício. Quem é nova criatura aí? Levanta a mão, não, glória a Deus. É porque já foi velha. Ou não é? Não é nova criatura porque já foi o quê? Velha. Não é verdade? Olha só o que João vê lá em Apocalipse no final. Vi novos céus e nova terra. Por que viu novo céu e nova terra? Porque já teve o quê? Velhos. E por que Deus destruiu os velhos? Estou ficando velho, gente. Por que Deus destruiu as coisas velhas? Porque estava estragado. O problema não é ficar antigo, é ficar obsoleto. Entendeu bem? Porque os anos são eternos, Deus é eterno. O problema não é ficar... Deu para entender bem aqui? O problema é o velho ali é estragado, que não serve mais. Aí Deus fez novo, por quê? O que houve com a primeira terra? Por que Deus criou nova terra? O que aconteceu com Adão quando ele pecou? Fala comigo, maldita ficou a terra por causa do homem. Isaías 24 diz assim, a terra planteia e murcha, a terra sofre, os montes se abalam por causa dos habitantes da terra que transgrediram as leis eternas. Olha só. Estou sendo claro aqui, gente? Não é papo de ambientalista, não. Tá? Mas o ser humano que emporcalhou tudo com o pecado. Olha só, quando Caim matou Abel, Deus fala assim, o sangue, a terra clama, olha só, por causa do sangue do teu irmão. A Bíblia lá em Apocalipse capítulo 11 diz assim, que Deus, né, em determinado momento, a Bíblia diz que o anjo fala assim, chegou o momento de Deus destruir aqueles que destroem a terra. Fala com a pessoa, se você não cuidar da tua casa, da tua família, daquilo que Deus te dá, vai ser destruído, meu irmão. Não adianta não ter responsabilidade, não. Se Deus te deu a oportunidade de você viver, cuida da tua vida. Se deu uma família para você cuidar, se deu filho para cuidar, se deu esposa para cuidar, se deu marido para cuidar. Quem está entendendo aqui? Amém? Amém? Toda oportunidade que Deus te dá, você tem que agarrar, é sua. Então, não perca a oportunidade que Deus te deu. Aquilo que você tem hoje é suficiente para você ser abençoado. Amém? Pastor, mas já desperdicei tanta coisa, fica tranquila. Desperdiçou, tu não ganha mais. Já deixa para lá, Deus vai te dar outro. Amém? Glória a Deus. Quem pode dar uma glória a Deus bem alto aqui? Né? Novidade, nova criatura. Deus faz tudo novo, porque nos ama, não é porque a gente merece, não. Mas, de qualquer forma, não sem esforço. Não há colheita sem antes ter um plantio. Glória a Deus. Amém? É importante a gente entender isso aí. Não dá para você colher o fruto de um trabalho sem antes você trabalhar. Então, tudo com Deus, Ele te dá a oportunidade. Então, se Deus te deu oportunidade em Cristo Jesus, não perca. Quem recebeu Jesus como Salvador aí? Então, não perca essa novidade na tua vida. Amém? Ah, pastor, aí tem gente que fala assim, o filho pródigo, legal, né? Deus está sempre de braços abertos para receber o filho pródigo. Eu acho bonito isso. É legal, porque Deus é bom. O problema, a gente foca às vezes no filho, né? Mas tem que focar no amor de Deus, porque o filho foi porque quis. Ele foi com as próprias pernas, sim ou não, gente? Desperdiçou o que o pai deu?
Então, comeu bolota lá com os porcos, por quê? Fala que o problema foi dele. É ou não é verdade? A gente vai estar sempre debaixo da veta para receber, mas ninguém pode impedi-lo de sofrer aquilo que ele plantou. E é todo plot que volta? Todo volta? Não. Então não sai em nome de Jesus. Porque a gente não sabe quem volta. Amém? Então seja lá aquilo que Deus te deu. Não faça igual o povo de Israel. Desperdice. Deus te abençoou. Pega essa bênção. Honra o Senhor com tudo, com o teu vigor, com a tua força, com os teus dons, para Deus continuar abençoando a tua vida e você não perder, para não ter que ganhar de novo. Deus quer multiplicar o que você tem. Não é você perder para Deus dar novo. Não existe isso. Amém, amados? Quem está entendendo bem aqui? Né? Então é o momento da gente falar, Senhor, me ajuda. Se eu desperdicei algo, me perdoa e me dá nova condição aqui. E se tem algo que Deus já abriu uma oportunidade na tua vida, fala, Senhor, me ajuda a restaurar, porque eu não quero perder para depois ter que ter outro novo. Estou sendo claro aqui, gente? Fui claro nessa mensagem? Deus quer abençoar a tua vida de maneira rica e poderosa. Valorize o que você tem. Para a gente encerrar, quando vem falando sobre os valentes de Davi, eu acho tão interessante, quando passa, eu esqueci o capítulo, eu sei que é lá em Reis, e aí vai passando ali, quando chega uma determinada pessoa, fala sobre Tamar, e os filisteus vêm para poder pegar ali o campinho, ele só tinha um campo de lentilha, sabe? E os filisteus vêm para poder pegar ali. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz o seguinte, que ele plantou os pés ali com uma espada na mão, sozinho. Todo mundo correu e ele ficou ali, de manhã até a noite, defendendo o campinho de lentilha dele. E a Bíblia diz que Deus deu vitória àquele homem, ninguém tomou uma lentilha dele. Por que Deus deu vitória para ele? Porque ele não correu, ele não fugiu daquilo que Deus havia dado. Quem entendeu bem aqui? Amém? Guarda o que tem para que ninguém te tome. É o que Deus quer na tua vida. Se Deus te deu oportunidade, está na terra prometida, meu filho, não dá mole para os outros, não. Tá? Porque o pessoal quer pegar. Quem, pessoal? Os capetas querem pegar. Quem os capetas, entendeu? Querem pegar, quer te perturbar para pegar. Amém? Amém? E se o pessoal falar, mas tu vai ficar com isso aí, é meu. É ou não é? Quem sabe é nós. É ou não é verdade? Amém? Quem sabe sou eu. Cuida, né? Toma conta para Deus abençoar. Fala que a pessoa está salva. Não desperdice o que Deus te deu. Cuida que Deus vai continuar te abençoando em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. E aí, quem já está na segunda casa, glorifica a Deus. Amém? Né? Porque nós temos uma segunda vida em Cristo Jesus. Isso é bênção. Mas nós devemos agradecer a Deus porque Ele pagou um preço pela nossa vida. Agora, naquilo que a gente pode segurar, não desperdiça, não. Amém, irmãos? Deus vai abençoar você de maneira rica e poderosa. O ano está começando. Até porque aqui tem mania de que o ano começa mesmo depois do carnaval, né? Só misericórdia. Né? Mas aproveita para colocar a tua vida em ordem. E fala assim, deixa eu ver o que eu tenho. É isso? Então é isso que eu vou, regar para que Deus te abençoe cada vez mais em nome de Jesus. É tua família, é teu emprego, é a oportunidade que Deus já te deu, vai te dar, não importa. Deus quer abençoar você em nome de Jesus. Amém? Quem já recebeu uma oportunidade de Deus aí? Eu já recebi. E Deus abençoa. Já perdi a oportunidade, joguei fora com as minhas mãos. E aí eu tive que, suar para Deus me dar de novo. Quem entendeu bem aqui? Mas suar mesmo, orar, jejuar e lutar para não perder. Quem entendeu bem aqui? Amém? Então não dá mole. Glória a Deus, não é? Se tiver a mão frouxa, o inimigo vem e toma. É ou não é verdade? Glória a Deus. Feche seus olhos nesse momento, conversa com Deus, fala, Senhor, eu não vou deixar escapar o que o Senhor me deu, Senhor.
E se é uma segunda chance, se é a segunda casa, a glória vai ser maior do que a da primeira. Porque meus olhos agora estão fitos em Ti. Eu estou valorizando o Senhor. Eu estou valorizando a Tua casa, meu Pai. Eu estou valorizando a Tua obra, meu Deus. Eu estou valorizando o chamado que o Senhor Jesus tem na sua vida. Pai, abençoa Teus filhos em nome de Jesus, Pai. Estamos orando aqui, recebemos essa palavra, meu Deus, meu Pai. Que possamos cuidar da Tua casa, da Tua obra, Senhor, do Teu chamado na nossa vida, mais do que tudo, porque é o Senhor que nos abençoa, o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos prospera, é o Senhor que traz, meu Deus, meu Pai, para a nossa vida, meu Pai, as sementes, é o Senhor que dá a terra, é o Senhor que dá vigor, é o Senhor que dá inteligência para plantar, é o Senhor que manda água para regar, é o Senhor que nos dá uma colheita abençoada, dá o crescimento. Então, Pai, tudo é Teu e para Ti, meu Pai. Então, nos abençoa, meu Pai. Nós desperdiçamos junto com Adão a primeira vida. E o Senhor nos deu uma vida nova em Cristo Jesus. E nós Te louvamos, meu Deus, porque o sacrifício foi o Senhor que fez. Não fomos nós, meu Pai. Mas, Pai, não nos deixa fazer sacrifício de tolo. Desperdiçar aquilo que já está na nossa mão. E se o Senhor nos deu outra oportunidade, nos ajuda a não desperdiçar, Pai. Em nome de Jesus. Para que a glória dessa última casa seja maior do que a da primeira. E se estivermos com a primeira, devemos manter a glória da primeira, porque é nela que o Senhor vai dar a vitória para o Teu povo, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Se você deseja sair do seu lugar, vem aqui à frente, coloca aqui Teus planos, Teus objetivos, Teus sonhos, e fala: Senhor, está tudo na Tua mão, e se eu já estou na segunda casa, eu vou aproveitar. E se eu ainda estou na primeira, também vou aproveitar. Eu não quero desperdiçar nada. Amém? Desperdiça não. Pode subir ao altar, a gente vai estar orando com você. Não coloca diante dele, coloca diante do Senhor. Fala: Senhor, eu quero manter aquilo que o Senhor me deu. E se ainda não chegou o que o Senhor tem que trazer para a minha vida, não tem problema. Eu aguardo e depois dessa mensagem não vou desperdiçar nenhuma oportunidade. Que toda oportunidade do mundo, na minha vida, está nas Tuas mãos. Deus quer abençoar você. Rega aquilo que Deus já te deu. Continua com o coração onde Deus deseja, que você vai ver a glória sobre a tua vida em nome de Jesus Cristo, amém? Então ora, conversa com Deus, coloca diante dele teus sonhos, teus planos, em nome de Jesus, aleluia. Tudo é perda se não